A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos. Hoje eu tenho uma lição muito importante para a nossa vida, para a edificação da nossa vida em Cristo. Coloquei o tema Buscando a Cristo, porque a gente precisa entender algumas coisas. Quando a gente medita naquela passagem que vai relatar a multiplicação dos pães e peixes, é interessante a gente meditar nessa passagem. É uma passagem muito interessante, por quê? Porque os quatro evangelhos vão narrar essa história. Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelistas vão narrar sobre esse acontecimento. E, e eu analisando a narrativa desse acontecimento de cada um, quando eu olhei a forma que Mateus narrou o acontecimento e a forma que Marcos também narrou o acontecimento, eu tirei uma lição importante para a gente que busca a estar com Cristo, para a gente que busca o Cristo, né? Para a gente que busca caminhar com Cristo. Então, quando a gente olha Mateus capítulo 14, versículo 14, preste bem atenção como Mateus vai começar a narrar esse acontecimento, né? Como que Mateus vai começar a narrar essa passagem que aconteceu. Está escrito assim, ó: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Mateus está começando a narrar o acontecimento de onde aconteceu ali a multiplicação dos pães e peixes, onde a gente está se falando da primeira multiplicação, né, dos pedaços dos pães. Então Mateus ele começa narrando dizendo o seguinte: E Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Agora vamos ver a forma que Marcos também vai narrar esse acontecimento. Olha só como que Marcos vai narrar. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. É a mesma história que Mateus está narrando, Marcos também vai narrar. Mas eu aprendi uma lição aqui muito importante, porque Jesus está vendo uma grande multidão que está buscando por Ele, que está buscando encontrar com Ele. Jesus está vendo que essa multidão vem para encontrar com Ele. O texto diz que Jesus teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e eles estão à procura do bom pastor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Eles estão à procura do pastor, e a forma que Jesus está vendo aquela multidão é como ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus tem compaixão delas. Isso é interessante porque Jesus nos olha, Ele vê como nós estamos buscando por Ele e Ele tem compaixão de nós. Mas a lição que eu quero destacar aqui hoje, através desse vídeo, são duas coisas que nós precisamos entender, nós que buscamos a Cristo.
nós que buscamos a viver com Cristo, nós que buscamos andar com Cristo dia após dia, nós precisamos entender duas coisas que eu quero destacar. Porque muitas das vezes nós buscamos a Cristo por causa das nossas necessidades. E quando eu recebo de Cristo aquilo que eu preciso, eu vou embora. Quando eu recebo de Cristo o milagre que eu preciso, a cura, a libertação, eu vou embora. Mas através desse vídeo eu quero mostrar que a gente precisa entender uma coisa, que a gente que busca a Cristo, nós precisamos entender o que Mateus relata e o que Marcos também relata. Nós precisamos aprender essa lição. Porque eu não posso somente buscar a Cristo, receber o meu milagre e ir embora. Eu preciso continuar a caminhada. Eu preciso continuar indo em frente. Então, quando nós olhamos o texto de Mateus e Marcos, olha só que lição muito interessante. Mateus capítulo 14, verso 14, que é o texto que nós lemos, ele diz: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Marcos vai relatar a mesma passagem, ele vai dizer: Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha só, Mateus vai falar que Jesus viu a multidão, vai falar que Jesus teve compaixão da multidão e vai falar que Jesus curou os enfermos. Marcos vai relatar que Jesus viu a multidão, que Jesus teve compaixão deles, e aí Jesus teve compaixão porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E Marcos vai relatar: e ensinava-lhes muitas coisas. Duas coisas que nós precisamos aprender, nós que estamos buscando a Cristo. Nós precisamos aprender a primeira coisa, que Jesus cura os enfermos, que Jesus faz sinais. Nós precisamos entender isso, e muitas das vezes nós buscamos a Cristo só por causa da cura, só por causa do milagre, só por causa da libertação, só por causa dos seus sinais. Mas Marcos vai relatar também que Jesus, ele viu, ele teve compaixão, mas ele ensinava-lhe muitas coisas. Então, o que eu quero dizer através desse vídeo, que com Jesus não é somente cura, andar com Jesus não é somente buscar milagre, andar com Jesus não é somente buscar libertação, andar com Jesus não é buscar somente pelos seus sinais, andar com Jesus também tem que buscar ensinamento da palavra, ensinamento sobre o seu reino, ensinamento para conhecer quem ele é. Então, andar com Jesus é sinais, mas também é ensinamento. Essas duas coisas andam junto com Jesus. Eu preciso buscar ele para receber os sinais, e eu preciso buscar ele também para aprender a sua palavra, para cada vez mais progredir no conhecimento da sua palavra. É isso que eu quero destacar aqui nesse vídeo. É isso que nós precisamos, uma lição muito importante que nós precisamos entender. Quantos estão buscando a Jesus só por causa dos seus sinais? Quantos estão buscando Jesus só por causa do milagre? É errado? Não. Mas nós precisamos também entender que eu preciso também buscar a Cristo para aprender mais da sua palavra, porque é a palavra que vai me manter firme até o fim. É a palavra que vai me moldar, é a palavra que vai fazer eu me tornar aquilo que Ele quer que eu seja. Milagre e a palavra andam juntos. Porque vai existir momentos em que eu vou querer que ele faça sinais e ele não vai fazer sinais. E aí eu vou embora?
Eu vou virar as costas e vou voltar atrás? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa entender. Jesus faz curas, Jesus opera maravilhas, sim, mas também tem um ensinamento da palavra. Os cultos de hoje é somente com um alvo de cura, de libertação, de transformação. Mas quando se fala em ensinamento da palavra, muitos já não têm desejo mais. E nós precisamos conhecer mais sobre o nosso Cristo. Nós precisamos conhecer mais sobre o nosso Deus. Nós precisamos conhecer mais sobre as riquezas da Sua palavra. Nós precisamos aprender mais o quanto é tremendo a Sua palavra. Nós precisamos aprender mais sobre o Seu reino, sobre aquilo que está por vir. Muitos estão desesperados com o que está acontecendo no mundo dia após dia, mas se nós aprofundarmos na palavra de Deus, a palavra vai produzir paz no nosso interior, porque nós vamos entender que tudo isso está cooperando para que a palavra venha se cumprir, para que um dia essa terra, o reino de Cristo venha sobre essa terra. Tudo isso será restaurado, mas nós precisamos a cada dia nos aprofundar, nos mergulhar mais na palavra, buscar em Jesus conhecimento da palavra. Então, andar com Jesus é sinais, é maravilhas, é prodígios, mas andar com Jesus também tem que ter ensinamento da palavra, tem que aprender a palavra, tem que buscar em conhecer o Senhor a cada dia. E muitos estão abandonando a Cristo, porque às vezes a gente não consegue esperar o tempo das coisas acontecerem na nossa vida. E por falta da palavra, a gente abandona, porque a palavra nos alimenta. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Então, entenda essa coisa. Então, entenda isso, desculpa. Nós precisamos, nós que buscamos a Cristo, nós precisamos entender e passar para as pessoas que andar com Cristo é sinais, é prodígios, é libertação, mas andar com Jesus também é ensinamento da sua palavra, é aprender da sua palavra, é conhecer a cada dia mais. Que essa palavra possa edificar a sua vida. Conheça mais sobre Cristo. Estude mais a palavra de Deus. A cada dia mais mergulha mais para você ver as riquezas que existem na palavra de Deus. Se alimente dela. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa. Que Deus possa abençoar todos os seus negócios e que a palavra de Deus seja a base da sua vida. E eu profetizo em nome de Jesus que também aquilo que você precisa, se assim for conforme a vontade de Deus, que você receba a cura, que você receba o milagre, que você receba a libertação em nome de Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor.